Arena CBN. Olá, boa tarde, são 4h05, entrando no ar a partir de agora aqui na CBN, mais uma vez. Obrigado, Nilson Belisário na técnica, começando mais um Arena CBN, 4h06, edição desta segunda-feira, hoje, 4 de dezembro de 2023, o ano está acabando. O Campeonato Brasileiro está acabando, mas restam algumas situações em jogo. O Palmeiras já é o campeão. Não vem com essa... mas aí o Atlético tem que fazer 88 gols. O Palmeiras tem que perder por 170... Não tem mais jeito. É uma questão de formalidade. Nós estamos tratando o Palmeiras como o virtual campeão. Boa! No gramado em que a luta o aguarda. Coisa linda, hein, Verdão? O que vem pela frente, que a dureza do velho não dá. Aqui no Arena CBN, o Palmeiras já é o campeão brasileiro de 2023. Um time que contou com a ajuda do Botafogo, que arregou, que amarelou, e o Palmeiras conquista mais um título do Campeonato Brasileiro. É claro, a gente ainda, Fábio Chaib, por exemplo, vai falar, não, ainda tem o Cruzeiro, vai jogar com torcida, que não sei o quê. Tudo bem, Fábio Chaib? Pode soltar o grito, Fábio Chaib. Esse grito que tá preso na tua garganta. Boa tarde. Fala, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. O Palmeiras deu um grande passo. Tá com 5 dedos de uma mão e mais 4 de outro na taça, mas ainda precisa cravar, né? Precisa confirmar na quarta-feira. Mas a possibilidade de ganhar é enorme, né? Vai soltar o grito ou não? Não, a gente vai parabenizar o Palmeiras quando for confirmado realmente. Por favor, cara, solte o grito, então. O Boa Palmeiras tarde. é campeão. Boa tarde, Antônio Lupe. O Verdão é campeão brasileiro 2023, pela terceira vez, conquistando o bicampeonato de fato, 7-2, 7-3, 9-3, 9-4 e 22, 23. Não existe qualquer possibilidade do Palmeiras não conquistar o título brasileiro. Parabéns a Abel Ferreira, parabéns aos jogadores, parabéns à diretoria, né? Parabéns à dona Leila Pereira, que transformou o Palmeiras nesta potência, nesta máquina de conquistar. Bom, e é só, porque nós tínhamos mais um integrante, mas esse integrante, por volta do que 2h30, 3 horas, chegou aqui numa angulação de 30 graus, Meu torto. Senhor, a gota bonfire. Ele falou o seguinte, Não tem me como. deu a ficha do sarcófago, falou, eu tô indo embora. Então hoje, o William Cabelo, onde estiver, Nossa. que esteja bem, esteja tranquilo, mas o nosso cabelinho hoje é desfalque aqui no Arena, que está no ar, são 4h09. O Cabelo, ele foi embora, porém, ele deixou tudo pronto do sarcófago. O Cabelo, ele morre, mas o sarcófago fica pronto. Tá igual aquele cara na balada, Lupe, que ele cai e tal, mas o copo fica. O copo fica. Esse é o William Cabelo. Literalmente, ele deve ser literalmente esse personagem. O William Cabelo hoje separou um jogo que envolve o Guarani, o Bugre. Esse jogo aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa e aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Que eu não faço ideia. Bem anos 80, velho. Vou pegar o nome da música aqui. Nossa. É mais no som, né? Essa Essa anos música 80. Bomb the Bass, Beat This, é o nome da canção. Confesso que pela primeira vez ouvi essa música, nem sabia que existia. Porém, o William Cabelo, que é o produtor do quadro, falou que essa música fez muito sucesso no ano do jogo do sarcófago, que daqui a pouquinho, na reta final do programa, nós vamos falar o adversário do Guarani, a ficha técnica, e você que está ouvindo pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai acompanhar a reportagem da época. Estamos chegando com reforço. Reforço Olha duplo, aí. hein?
Reforço duplo. Boa. É o seguinte, nós estamos com o reforço duplo e hoje nós temos uma visita especial aqui no Arena. Tudo aqui é tudo surpresa. A gente faz várias surpresas. Aquela reunião de pauta. Aquela se reunião foi, de né? pauta que a gente fez das 2 às 3h30, ela foi por água abaixo. Tumultuada. Até porque a situação ela é desesperadora. Júlio Nascimento, tudo bem, Júlio? Boa tarde. Opa, boa tarde. Prazer boa tarde tê-lo a aqui. todos. Não, O William prazer é Cabelo- tudo meu. Você chegou a ver o William Cabelo ou não? Eu faz um tempo que eu não o vejo. Ele tá dodói. E tô achando que vai ficar mais. Ele chegou numa inclinação Ah, é? de 30 graus aqui, assim, ó. Quase com o queixo no chão. Tô passando mal, foi embora. Foi assustador. Foi grave. É verdade. É uma coisa lá Valdívia ou a Não, intervenção... não. É gota mesmo, é a gota. intervenção médica é cada vez mais necessária. Não, é gota. necessário. É Entendi. necessária. Não, você falou assim, desce aí. Eu estava numa reunião de pauta, porque... Não, assim, porque agora em dezembro o time do GE foi reforçado, né? Porque Heitor Esmeriz, que já fez parte dessa bancada, está de férias. De novo? Sim. O Heitor, ele tira 7 férias por ano, né? Essa divisão, né? Agora É, aproveita tá. bem. É né? interessante. Então, nós somos reforçados pela jornalista Isaiane Sampaio. Como é que é? Para as máquinas. Já pararam as máquinas? Isaiane Sampaio. Que não tem parentesco com Pedro Sampaio. Não, Pedro. nenhum. Não Mas- tem nenhum. Torcedora do Ceará. Não é Fortaleza? Não. É o Ceará, eu acho. Não tem o mínimo perigo. Olha lá. Vai. Mais fã de Juan Pablo Vojvoda, certo, Isaiane? Sou fã do trabalho, não tem como não ser. Antes Não tem da- como não reconhecer. Então, antes de Perfeito. Isaiane, você faz parte com a gente hoje do Arena, você pode nos ajudar a fazer esse programa Posso. maravilhoso? Posso. Então, uma salva de palmas. Aê! Torcedora do Fortaleza. Oh, perdão, Jamais. do Ceará, perdão, confundi. Não precisa aplaudir não, viu, Precisa, Fábio Chad? precisa. Fica tranquilo, viu? Aplaudiu, pô. Eu tô vendo mesmo. Bom, e hoje é o seguinte, então já que estamos reforçados, os reforços chegaram aí no fechamento da janela, hoje é o seguinte, o Palmeiras, a gente já deu título pro Palmeiras aqui, o Palmeiras já foi, não vem com essa história, o Palmeiras precisa tomar 29 gols, não tem essa. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Hoje a nossa enquete tá lá embaixo. Palmeiras! A nossa enquete hoje é na parte de baixo da tabela. São 3 times Grandes. gigantes, lutando contra uma vaga na zona do rebaixamento. O Bahia tá lá. O Bahia tá na lama. Tá. O Santos e o Vasco, eles não querem entrar na lama na última rodada. Então hoje, através do 19 991869070, 19 o DDD, 991869070, quem vai jogar a Série B do ano que vem? Quem vai enfrentar Ponte Guarani? Bahia, Vasco da Gama. ou Santos? Quem vai jogar a Série B? Mande mensagem, pode ser por áudio ou texto, 19 DDD 991869070. Daqui a pouco, para você ouvinte que está acompanhando pelo FM ou pelo YouTube, os nossos integrantes também vão palpitar quem vai ser rebaixado na quarta-feira para a Série B do Campeonato Brasileiro. Carlão, faz as honras da casa. Vamos lá então, fechando aqui ó, o bloco de apresentação do nosso Arena, comandado tecnicamente pelo Nilson Belisário, o homem dos streamings, Dani França, 16 horas e 14 minutos. Arena CBN. Chegou o Investment Center a Campinas. Já pensou ter, em um único lugar, assessoria de investimento com o time certificado, planejamento financeiro, gestão de patrimônio e ainda poder comprar e retirar dólar ou euro com segurança? Venha conhecer o Investment Center, o novo espaço do Itaú Personalité, Rua Antônio Lapa 826, Cambuí, Campinas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio.
E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. São 4 horas e 17 minutos. O Arena está de volta através dos 99.1 do FM do seu rádio e também através do nosso canal do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Hoje visita especial Isa Sampaio, que está no lugar de Heitor Esmeriz, que tirou a 7ª férias só em 2023. Hoje faz parte aqui, até porque estamos desfalcados. O William Cabelo, infelizmente, foi pro DM. Fábio Chaib tá com a garganta rouca, porque gritou muito. E se preparando para Se preparando para quarta-feira. Vai ter torcida, hein? Vai ter torcida, hein, Chaib? Já tô sabendo. E hoje nossa enquete é para saber quem vai ser rebaixado na última rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia, Vasco da Gama ou Santos. São os 3 times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Antes da rapaziada e também da Isa, o ouvinte mandou mensagem. Vamos ver o que disse o ouvinte da CBN a respeito de quem vai ser rebaixado na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Todos os jogos, quarta-feira, às 9h30 da noite. É o seguinte, não quero saber quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado para o ano que vem. Quero saber de Zaiene Sampaio. Você sabe como é que é? Se ela vai ficar no programa, acho que tá faltando um integrante feminino aí, hein? Você vê como é que é a situação? Já perdemos, né? Já perdemos. O povo já fica esquisito já, né? O povo já alvoriçado. Não pode ouvir uma voz feminina, é impressionante. Mas a Isa sabe muita coisa de futebol. Impressionante. Eu me impressiono toda vez que eu troco ideias com ela, porque ela tem opiniões fortes. Olha, contundentes. Por exemplo, Neymar. Pode falar, Isa. Não, aqui é sem filtro. Aqui é sem filtro. Fica tranquilo. Não pode falar palavrão. Tá querendo polemizar. Não. Você acha que Neymar é superestimado? Não acho. Você acha ele um craque de bola? Subestimado, né, Isa? Subestimado. Acho um excelente jogador. Por quê? Tenho minhas críticas como jogador, como o Neymar como pessoa, mas como jogador, acredito que não tem. Christian Não Barleta. tenho o que falar. Christian Barleta. E aí? Teve pouco tempo no Ceará. Poderia ter ficado um pouco mais. Qual que é a tua opinião a respeito da campanha do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro? Porque, assim, eu acho que a Série B desse ano foram 2 surpresas negativas, na minha opinião. A primeira foi o Ceará e a segunda foi o Avaí, pelo que fez na janela de contratações. Trouxe o Potker, trouxe o Felipe Bastos. Coloca o Sport aí também. Verdade, o Sport também, tem o Sport. Mas o Sport ele ficou lá em cima, na verdade o Sport amarelou na reta final e acho que teve problema de elenco. Aí, tanto é que não ficou com o Love, o Anderson foi mandado embora e tudo mais. O que aconteceu com o Ceará, na sua opinião, Isa? Primeiro de tudo, eu vou te falar como torcedora. Certo. A campanha do Ceará na Série B foi totalmente frustrante. Porque, falando agora
de ser torcedora, o que a gente sempre ouvia de pessoas que não torciam pelo Ceará era que, tipo, não fica triste, não fica cabisbaixo que Ceará ano que vem volta com tudo pra Série A. E não chegou nem perto disso, né? Passou o campeonato inteiro ali na metade da tabela, não conseguia sequer chegar à 5ª posição, 6ª posição, e foi uma campanha muito frustrante. Para o torcedor, ficou muito pior ainda, porque o Fortaleza também fez um bom campeonato. Teve esse finalzinho ruim, mas passou o campeonato inteiro da Série A ali na primeira leva dos times na Série A. Então, para o torcedor do Ceará, é bem ruim também. E aí, o que fica de mais frustrante também é que o Ceará é um time grande, Ceará tem dinheiro para investir, Ceará era o time na Série B com o maior dinheiro de investimento, então tinha tudo para contratar jogador, para ter um bom técnico, e o que a gente vê em todos os anos se repetindo Ceará troca técnico, sai técnico, entra técnico novo e nunca dá certo com ninguém. Então, teve também a mudança de presidente, Robson de Castro saiu, entrou esse novo presidente, João Pedro, João Carlos, alguma coisa assim, e também não tá sendo bem aceito pela torcida do Ceará. Então, são coisas que precisam ser... João Paulo Silva? João Paulo, pronto. São coisas que precisam ser alinhadas, sabe? Você saber contratar e saber também aproveitar os seus jogadores. Então, o Ceará tinha tudo para ter feito um bom campeonato, tinha recurso, tinha dinheiro para isso e frustrou. Aquele jogo contra a Ponte, um domingo de manhã, perdeu justamente aqui, né? Na semana que foi campeão da Copa do Nordeste, eu lembro nos meus comentários que eu falava assim, não, o Ceará não briga nem pelo acesso, o Ceará briga pelo título. Tal a potência, né? o grupo que foi montado, o investimento de Série A, e realmente foi uma decepção. Quando o torcedor do Guarani fica aí frustrado com a campanha, frustrado com razão em virtude daquilo que foi construído, mas dá uma olhada no Ceará. O Ceará, sim, gerou uma expectativa, tinha elenco para brigar pelo acesso, foi lá, comprou o Barleta do Corinthians. O Jean Carlos era banco nesse time. Jean Carlos era banco. Jean Carlos não conseguiu. E para mim foi a grande decepção, realmente, pelo investimento, pelos jogadores, os nomes, né, do elenco. Para mim foi a grande decepção da Série B. Foi. E tem um outro detalhe, né? Porque assim, a gente sabe... A gente tem uma rivalidade muito forte aqui em Campinas entre Guarani e Ponte Preta. E acho que a Isa pode falar um pouco mais sobre a rivalidade de Ceará e Fortaleza, que também é gigantesca. Se o Fortaleza tivesse conquistado a Sul-Americana, eu acho, Isa, que hoje nem aqui você tava. Eu também acho. Mas seria ali uma situação bem, bem difícil para o torcedor do Ceará. Seria. Um dos maiores clássicos do Brasil, a gente pode dizer que é clássico rei, né? Ceará Sim. e Fortaleza tá aí entre os maiores clássicos. E eu costumo dizer que, como torcedora, né? A gente torce mais contra o Fortaleza do que a favor do time. E assim, se o Fortaleza tivesse levado esse título, né, de campeão da Sul-Americana, teria sido mais ruim ainda. E aí, agora nesse final de campeonato, na Série A, teve uma série bem ruim de jogos sem vitória. Foram, se eu não me engano, 10 jogos sem vencer, entre empates e derrotas em casa. E a torcedor do Ceará estava super feliz com isso, né? Mas a torcida do Ceará tá feliz, Fortaleza não estando bem e tudo mais. Agora sim, a rivalidade é extremamente grande. Clássico Rei é jogo de lotar Castelão, 60 mil torcedores, e tem muita rivalidade. Inclusive, infelizmente, fora do estádio também, sempre com brigas entre torcidas organizadas marcando de se juntarem para brigar. Então, assim, é uma rivalidade extremamente grande e é isso. Boa. Isa Sampaio, que está no lugar de Heitor Esmeriz, no Globoesporte.com, vai ficar até quando, Júlio? Estamos negociando o passe aí, né? Né? Não, trocar não, pô. O Heitor é Heitor é gente boa, Heitorzinho. Mas estamos negociando aí a adição da Isa, né? Boa. Quem sabe? Oi, Isa, então vamos começar. Pois não, Chaib? Não, eu tive a honra de almoçar uma vez com a Isaiane Sampaio. Olha no só. refeitório da IPTV, estava com o Heitor Esmeriz também, o Ronald, né, que trabalha com o Júlio. Isso, o filho também. do Ronaldo.
E era, acho que uma semana antes da final da Sul-Americana. Eu lembro da Isa. Tava nervosa. Muito preocupada mesmo. Conversou bastante, conversamos sobre a Verdes Mares lá do Fortaleza, filiada da Globo também. Sim. E ela estava me contando todas as histórias aí. Estava preocupada com o triunfo do Leão do Pici na Sul-Americana. Mas seja muito bem-vinda também por aqui. Ah, obrigada. É engraçado que nesse dia, no dia do jogo da final, né? Passei o dia, eu fiz até promessa, não, vou dormir com a camisa do Ceará, vou passar o dia inteiro com a camisa do Ceará, vai que não me deu sorte na Série B, mas vai que dá uma sortezinha agora, né? E realmente... E foi um jogo extremamente emocionante, eu reconheço que o Fortaleza jogou melhor, Sim. Tinha tudo pra ter vencido aquilo ali, mas enfim, não soube aproveitar, Você e graças foi a Deus... estranha no ninho, né? Porque tirando o torcedor do Ceará, acho que o Brasil inteiro estava torcendo para o Fortaleza. Pois era né? todo mundo falando, Brasil e Argentina. Mas o torcedor do Ceará tava... Não tem como, não tem como. Ceará ou Ceará? Vamos perguntar. Vou perguntar. Vamos deixar quieto. Vamos lá. A enquete de hoje é o seguinte: Campeonato Brasileiro da Série A. Não tem o Ceará, porque o Ceará, como disse a Isa, foi incompetente na Série B do Campeonato Brasileiro. Críticas. Mas ainda restam emoções. Não na parte de cima, mas na parte de baixo. Rebaixamento, o Santos, Vasco da Gama e o Bahia. Isa, na tua opinião, quem vai ser rebaixado? Bahia. Por quê? Bahia precisaria de pelo menos um empate para escapar, né? Mas vai pegar o vice, que tá aí tipo, brigando para vencer para passar do Palmeiras. A gente sabe que precisa de muitos gols para conseguir vencer, mas o Galo tá aí com tudo e não vai dar pro Bahia de jeito nenhum. Acredito que tem sido um trabalho que poderia ter sido melhor do Rogério Ceni. Fez um excelente trabalho no Fortaleza, conseguiu título de Série B. Já no São Paulo, levou o time para a final de uma Sul-Americana. Também não conseguiu, mas tinha tudo para estar alavancando o Bahia, mas está aí nessa situação. Ontem o Bahia perdeu um golaço, assim, poderia ter sido um golaço, não tinha goleiro, não tinha ninguém para defender. O jogador foi lá, perdeu o gol na cara do gol. Contra o Lanterna, né? Contra o Lanterna, não faltava nada. Tava só o cara e o gol, ele vai e mete a bola para fora. Agora, assim, o Bahia também tem sido um time que nos últimos anos sobe, desce, não é um time com constância. Eu acredito que o Bahia não resiste esse ano e volta para a Série B. E é uma outra discussão que a gente vai ter durante as próximas semanas sobre a questão de SAF, hein? Porque se o Bahia ou o Vasco for um dos dois for rebaixado, de 4 times, 3 SAF. Só o Goiás. E o Goiás, assim, não é SAF, mas já tá tudo encaminhado, e né? esse ano a resposta, né, de que nem tudo são flores com relação à SAF. Eu acho que pode ser a salvação de muitos clubes, só que a SAF também apresenta alguns problemas. Haja vista isso que você mencionou, Lupe. Bahia, Coritiba, o Vasco brigando, o Botafogo ali teve contato com o título, de repente naufragou. Então, 2023 para os clubes SAF, complicado. Fábio Scheibe. Peraí, vou de novo. Fábio Scheibe. Vasco da Gama. Bahia ou Santos? Quem vai ser rebaixado? Oi, tudo bem? Opa. Beleza? Como é que vai? Opa, hoje o dia tá nublado, hein? Eu tô com a Isa nessa, infelizmente. Mais um nordestino vai ser rebaixado. O Bahia não vai aguentar pelo jogo complicadíssimo que tem na última rodada, né? Pega o Atlético Mineiro ainda que sonha com alguma coisa no campeonato, sonha com o título. E o Atlético tá amassando todos os times, faz 7 rodadas aí, vai com tudo pra cima do Bahia. O Bahia não foi capaz de ganhar esses 2 últimos jogos, ganhar do Lanterna ontem, né? E não ganhou do São Paulo também, que o São Paulo não querendo nada no campeonato, e agora deixou a bucha para a última rodada. Acho que não vai ter forças, não. Pode ser que com empate também se salva, caso o Vasco perca, mas eu acho que o Atlético vai acabar ganhando do Bahia e vai sacramentar a ida do Bahia para a Série B do ano que vem. Júlio Nascimento. Nada tira a vitória do Vasco da Gama em São Januário contra o Bragantino. Veio uma mala pesada aí pro Fortaleza contra o Santos. Me preocupa a estabilidade emocional do Santos na Vila. Mas o jogo do Bahia é muito difícil contra o Galo. Eu fico entre Santos e Bahia. Mas acho que o empate não será suficiente nesse caso. Por isso, eu vou de Bahia. Bahia, Júlio Nascimento. Carlão de Freitas. Eu acho que vai estourar no Bahia, justamente pelo adversário que enfrenta, que é o Atlético Mineiro, que vive uma grande fase. O Bahia em decadência.
Depende também de algumas combinações. O Santos, tudo bem que passa por um momento complicado, mas só de depender das próprias forças já é algo importante. Eu creio que vai estourar aí no Bahia City. Boa! Um pontinho ontem resolvi. Então, e o Ademir me perde um gol em cima da linha. E o Vasco pega na cara do gol, né? Que é o gol que a Isa falou. Bragantino. O Red Bull já com a situação de férias. Tranquila. E eu fiquei com mais dó do Ademir, porque ele era do América. Aí ele me perde um gol claro, e aí já vem, mas é porque tem o carinho, que não sei o quê. Você viu a cara dele, de lamentação, quando minha mãe diz que dó não é um sentimento bom. Não é. Bom, então a Isa votou no Bahia, o Carlão também joga as fichas no Bahia, o Fábio Scheib também está acreditando que o Bahia vai ser rebaixado, e o Júlio também afirma que o Bahia vai ser rebaixado. Por isso nós estamos na ponta da linha com o presidente do Bahia. Mentira. Rogério Ceni está conosco. Rogério Ceni está conosco para falar sobre esse. Bom, vamos ouvir a opinião dos ouvintes? Deixa eu pegar aqui. Inclusive, Lupe. Inclusive, você falou do presidente do Bahia, é o primeiro homossexual assumido que vai assumir uma equipe do futebol brasileiro, foi eleito nessa última semana, o presidente me foge o nome agora, mas marca a história como o primeiro homossexual assumido a dirigir. É o Emerson. O Emerson foi goleiro do Flamengo, do Bahia. É o Emerson. Emerson famoso, foi um baita goleiro. Mas ele vai ser o presidente da SAF ou do Bahia? Do Bahia. Existe uma diferença, né, na questão dos presidentes. Novo presidente do Bahia. Boa. Boa tarde, o Bahia cai. Muito incompetente, mas queria que o Vasco caísse. Abraço, Adriano do Padre Anchieta. Ô, Padre Anchieta, grande abraço pro PA, que tá sempre nos ouvindo aqui. A gente vai por Repórter CBN e daqui a pouco a gente vem com mais opiniões dos ouvintes que estão mandando áudio e texto. Quem vai ser o rebaixado? Quem vai ficar com a última vaga da Série B do ano que vem? Repórter CBN. Segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo tem o desafio de manter o rigor fiscal para que a taxa de juros continue caindo no país. Durante o evento, ele comemorou o aumento de investimentos estrangeiros no Brasil e disse que o atual câmbio de $1 para R$ 4,90 é competitivo. Alckmin também afirmou que o país é protagonista da transição energética, mas não citou a possível entrada na OPEP+, grupo dos principais exportadores de petróleo. A China ultrapassou o Brasil como o país que mais vende veículos para a América Latina. A informação está num balanço divulgado pelo jornal Valor Econômico. Em 10 anos, a participação dos chineses nas importações de automóveis na América Latina saltou de 4,6% para 21,2%. Já o Brasil viu o indicador cair de 22,5% para 19,4%. Atualmente, a China é o maior produtor de carros do mundo e o Brasil o 8º. A Unesp divulgou a lista de convocados para as provas da segunda fase do vestibular 2024. Ao todo, são mais de 6.500 vagas em cursos disponíveis em 24 cidades do estado de São Paulo. As consultas do desempenho na prova podem ser feitas por meio do site da Fundação VUNESP. A segunda fase do exame vai ser aplicada nos dias 10 e 11 deste mês. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o país busca construir consensos e que vai conseguir recuperar Essequibo, região da Guiana, que tem sido reivindicada pelo país. Ontem, o governo venezuelano organizou um referendo no qual 95% dos eleitores presentes votaram para incorporar o território em questão ao mapa. Mais cedo, o vice-presidente da Guiana afirmou que está se preparando para o pior e que o governo está trabalhando com parceiros para reforçar a cooperação de defesa. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet.
só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. São 4h35. Mário Quintino, antes de falar sobre o trânsito, eu queria saber se o sono está em dia ou até quarta-feira você vai ficar sem dormir. Olha, Lupe, eu acho que eu não durmo desde que começou o Brasileiro, viu? Desde maio eu tô meio mais pra lá do que pra cá. E com três 2 vezes seguida fica mais difícil, né? Fica difícil. O Santos tá adiando nessa questão aí de garantir a permanência na Série A do ano que vem. O santista Mário Quintino traz as informações do trânsito desta segunda-feira. Como é que está a situação nas estradas da nossa região, Mário? O nosso ouvinte perde tempo, Lupe, na rodovia Campinas-Montemor, ainda por conta de um acidente que aconteceu ontem à noite. A gente vem trazendo essas informações. Um ônibus do transporte coletivo intermunicipal acabou tombando na rodovia e nesse momento acontece ali o trabalho para retirada desse veículo que está às margens da Campinas-Montemor, à altura ali do quilômetro 0. Inclusive, a lentidão nesse momento é de pelo menos 3 quilômetros para quem vem a Campinas e também diminui a velocidade no sentido contrário para quem vai em direção de Hortolândia. O ideal é quem puder evitar passar aí pela Campinas-Montemor, ao menos por enquanto esse trabalho estiver acontecendo. Informação da concessionária que administra a rodovia. Uma opção para seguir em direção de Hortolândia, seguir pela Bandeirantes, por enquanto, segue aí sem maiores dificuldades. E eu falo também da Dom Pedro, porque o nosso ouvinte perde tempo na chegada para a rodovia Anhanguera, em Campinas. Até agora há pouquinho estava chovendo lá na região, a chuva já passou, porém ainda tem pista molhada, então atenção também quem vai chegar na região do Nova Aparecida. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar a situação das estradas, do acidente também que está sendo realizado agora ali, a situação ali do caminhão que acabou tombando, e também volta para atualizar a situação das ruas e avenidas aqui de Campinas. 4h37. Conheça a Air Fryer iChef da Polishop, a primeira com inteligência artificial, receitas personalizadas para o seu dia a dia. Acesse polishop.com e saiba mais. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Quer sair de Nissan Kicks Zero com condições imperdíveis? Então corra para Nissan Daruge. Nissan Kicks Active à vista por apenas R$ 107.990. Tem mais, Nissan Kicks Advance e Nissan Kicks Sense, com documentação, IPVA grátis e taxa zero em 24 vezes. Pagamos tabela FIP no seu seminovo. Não perca essa chance de sair de Nissan Kicks Zero. Nissan Daruge, o melhor negócio em Nissan é aqui. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. A equipe do Vôlei Renata entra em quadra amanhã para enfrentar a equipe de São José pela Superliga. Campinas perdeu as 2 últimas partidas para Suzano e também para Araguari e busca aí a reabilitação dentro da competição. O jogo contra o São José acontece fora de casa. A partida está marcada para as 9 horas da noite e terá a transmissão da CBN Campinas. Bom dia, mundão! Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4h40, estamos de volta com a Arena CBN. Boa tarde, equipe do Arena. Gostaria de ouvir o replay de um dos participantes.
Há cerca de um mês, ele disse de modo enfático: o Palmeiras não vai ser campeão. João Antônio de Campinas. Foi o Cabelo que falou, ele não tá aqui hoje, mas a gente passa o recado pra ele, tá bom, João? Ei, o Cabelo, ele falou isso mesmo? Falou, cara. Cara, você não pode duvidar de uma equipe como o Palmeiras. Não pode. Ainda mais sendo o Botafogo como adversário. Principalmente quando se tem Abel Ferreira sob o comando. Cabeça fria, marmita quente. Aliás, isso é do Casimiro. Aliás, ô Isa, um dos nomes... O pessoal já tá cravando aí que o Abel vai ser o técnico mais bem pago do mundo lá e no o Vojvoda Catar, né? pro Palmeiras. Vojvoda pro Palmeiras. O que você acha? Eu acho... Assim, eu acredito que ele não sai do Fortaleza. Ele gosta do time que ele trabalha. Ele gosta de morar em Fortaleza também. E já recebeu inúmeras propostas para sair. Mas o Palmeiras acho que muda, né? O patamar, né? Ele recebeu proposta do Flamengo. E ele não foi pro Flamengo. Mas, o Flamengo estando bem. Mas era aquele momento turbulento do Flamengo. Antes do Tite, né? Que... Não, eu acho que o Vojvoda, eu acho que ele fica desconfortável em assumir projetos no meio do caminho. Mas terminando uma temporada, de repente, e o Palmeiras se compromete a pagar a multa dele com o Fortaleza, eu acho que ele fica mais tranquilo, porque o Fortaleza vai receber a multa aqui, eu posso assumir um projeto. Eu acredito que ele não sai do Fortaleza. Seria maravilhoso, mas ele não sai. Ele, inclusive, deu uma entrevista coletiva, falou até sobre questão salarial, que ele não fica no Fortaleza por causa de questão salarial, até porque o Fortaleza também não poderia suprir um valor que o Palmeiras pagaria. Mas tem o vínculo que ele criou com o Fortaleza, né? Sim. Foi o único técnico que conseguiu levar o Fortaleza a disputar uma Libertadores. Fortaleza terminou ano passado em 4º lugar na tabela do Brasileirão. Foi classificado direto para a Libertadores. Isso nunca tinha acontecido. Então ele ele tem um vínculo muito forte com o time. A torcida do Fortaleza tem um vínculo muito forte com ele. Eu acho que tudo isso contribui. Eu acredito que ele não sai. Eu acho que se há um momento assim na carreira, né? Talvez ele queira realmente cumprir o contrato com o Fortaleza. Mas se há um momento para o Vojvoda alçar voos mais altos, é agora. Até porque a situação do Abel, o Abel não foi enfático ao dizer que permanece. Inclusive, eu acho que vai embora. E o futebol, felizmente ou infelizmente, eu não sei, ele é feito de ciclos. Mesmo o Palmeiras sendo campeão brasileiro, a gente já percebeu esse ano um certo desgaste já, né? Sim. Do Abel com a diretoria, com o elenco não, tanto é que o Palmeiras vai ser campeão. Desgaste esse que não teve ano passado com a eliminação para o Atlético Paranaense na Libertadores. O próprio Vojvoda vive um pouco mais de calmaria lá com relação ao Fortaleza, mas já está há algum tempo também, né? Então, Sim. por esse desgaste que pode acontecer, eu acho que chegou o momento do Vojvoda buscar um outro patamar na carreira e o Abel, diante das propostas que estão falando para ele, não tem como resistir, né? E o Vojvoda consegue recuperar um time, né? Ano passado, o Fortaleza passou o primeiro turno inteiro na lanterna ali da Série A. E a própria torcida, os torcedores, acreditavam que o Fortaleza ia cair. Aí, do nada, voltou com tudo, voltou o segundo turno, recuperou, conseguiu classificar para a Sul-Americana. Exatamente. Esse ano também agora teve esse período meio ruim do Fortaleza, 10 jogos sem ganhar, e ele conseguiu recuperar e o Fortaleza de novo classificou para a Sul-Americana. Então ele consegue fazer todo esse trabalho. E o mérito também para a diretoria, que acredita no trabalho dele, porque não é aquela diretoria que fala assim, ficam 3, 4 jogos aí não ganha, manda embora. Não. Manda embora. Pelo contrário, o próprio Ceará, não querendo comparar os dois trabalhos, mas aconteceu no rival, né? O Ceará mas pelo contrário, o Marcelo Paes, ele faz questão de manter o Vojvoda ali. E o Marcelo Paes, ele tem um amor de torcedor pelo Fortaleza, né? Ele torce o Fortaleza antes mesmo de começar a trabalhar ali. O Marcelo Paes, o Fortaleza na Série C, ele chegou a tirar Fortaleza sem recurso, ele chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para investir no Fortaleza. A maneira como o Fortaleza cravou o espaço dele no futebol brasileiro é sensacional. Opa, olha aí. Opa, tá tudo bem, Chaib? Eu ia perguntar se você aceitaria o Vojvoda para ser um provável substituto pro Abel. É um cara que se destacou bastante nas últimas temporadas, né? Tem um trabalho muito bem feito no Fortaleza. Eu acho também, tô achando agora, pelas últimas palavras de Abel Ferreira, que ele não deve continuar no Palmeiras mesmo. Vai encerrar o ciclo por cima, né? Ganhando mais um Brasileirão. E é hora do Palmeiras apostar, sim, num técnico de destaque, né? Eu sei que é muito difícil sair do Fortaleza, né? O Vojvoda, mas também a visibilidade que daria nacionalmente também, a possibilidade de títulos também para o treinador que já mostrou que tem muito potencial, já escreveu o nome no futebol brasileiro.
uma mudança de rumos do Vojvoda, acho que cairia muito bem, sim, na mentalidade que o Palmeiras também tem, né? Como diretoria, como gestão, né? São 4 horas e 45 minutos. Nossa enquete hoje é para saber quem vai ficar com a última vaga no Z4, na zona do rebaixamento. Bahia, Vasco da Gama ou Santos? Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Emerson. Ele disse o seguinte: o Ceni perdeu o vestiário quando deu bronca ao vivo no time em pleno gramado. Isso é muito feio, Nossa, foi horrível aquilo ali. Isso é muito feio. Foi horrível. Então ele cita que o Bahia vai ser rebaixado. Será que o Milton Leite será inocentado pelo tempo? Não sei. Lembra daquele vídeo? Sim, eu acho que o Milton Leite estava com a razão. Pode anotar, no intervalo do jogo na Vila Belmiro vai chegar a notícia do gol de Ademir fazendo valer a lei do ex contra o Galo. Vai azedar para o maior clube da Baixada Santista. Quem mandou mensagem aqui foi o Ronald, do Condado de Barão Geraldo. Boa, Ronald. Deixa eu ver quem mandou mensagem. Geraldo. Geraldo tá falando que tá chovendo em Hortolândia, hein? E ele falou que podia cair os 3. Mas aí não tem jeito, né? Tem que ser só um. Deixa eu pegar aqui mais um. Olá, boa tarde. Nos abraça de uma forma carinhosa. Boa tarde. Quem vai ser rebaixado será o Bahia. E o Verdão campeão. Adilson de Joinville. Olha aí, Joinville. Grande Adilson Magrão, amigo meu. O cara, que susto. O cara tá sempre ligado no Arena CBN, Adilson Custódio. Aqui é o Edson de Cosmópolis. O Vasco vai ser rebaixado. Rapaz, se o Vasco cair de novo, hein? Vai, Palmeiras! Mais uma chance rumo ao título mundial que vocês ainda não possuem. Agora é só traçar a Libertadores e ganhar o título mundial. Vai que é sua, Palmeiras. Aqui foi meio irônico, né? Até porque o Palmeiras tem um Mundial de 51, né, Carlão? Não tem. Ah, como não tem? O Palmeiras tem a Copa Rio, mas o Mundial não tem. Não. Cara, quando o Palmeiras for campeão mundial, não vai sobrar mais nenhuma brincadeira, né? Não. Não tem mais copinha, nada. A música vai acabar, né? A música acaba. A música acaba. Mas apesar, o Palmeiras ganhou tanto, né, que a própria musiquinha, ela ficou um pouco... Como que você vai zoar o Palmeiras se não rival? Você vai... O São Paulo agora... Esse negócio de Mundial, ele ficou assim... Olha lá. Ele ganhou essa projeção até o momento em que o Corinthians conquistou, né? Porque antigamente a zoeira era com o Corinthians que não tinha Libertadores. Aí o Corinthians conquista a Liberta e o Mundial o Palmeiras não tem. Aí são duas polêmicas, né? 2 mundiais como a Libertadores e o Mundial de 51. É polêmico, não deixa de ser polêmico. Espero que o Santos, o Daniel Prado de Limeira. Rapaz, hein? O Fábio de Valinhos falou que vai ser o Santos. É o que eu tô pensando, quem é que ele falou? Quero que o Santos se lasque, é isso? Que isso, quanto ódio no coração. Às vezes ele trouxe pro Jabaquara, né? O Botafogo tem que aprender com o Verdão como é o esquema de ser campeão. Amarildo Brene. O Fábio de Valinhos falou que é o Bahia que vai ser rebaixado. Tem mensagem de áudio aqui também. Bora, Tem Bahia. Santista, hein? Tem Santista na área. Deixa eu ver aqui se a bandeira é do Santos. Não é do Santos. Vamos com alguns áudios? Vamos lá. Nilson Belizar, ele não gosta que eu chame ele de pastor. Boa tarde, galera do Arena CBN. Melhoras ao William Cabelo. Quem tá falando aqui é Marcos Pimenta de Indaiatuba. E quem vai prestigiar a Série B em 2024, infelizmente, vai ser o nosso Bahia. Bahia de Beijoca, de Bobô, Bahia de Charles. Mas infelizmente tem uma tarefa muito difícil, enfrentar o Galo na última rodada. Mesmo que o Galo precise fazer 48 gols, mas vai jogar aguerrido, né? E o Bahia tem demonstrado aí que já virou o Papai Noel do Campeonato Brasileiro para todo mundo. Mais um. Boa tarde, equipe do Arena. Boa tarde, Lupe. Guilherme aqui do Ouro Verde. O Capim tá comendo a cabra, né? O Palmeiras não pode falar que é campeão, porque ele ainda pode perder de 8 ou de 15 para perder o título. O Eliel trabalha na CBN, mas não aparece para apresentar o Arena. Esse mundo tá virado mesmo. O pessoal não esquece dele, né? Mais um. Só um minutinho, vamos mais um fazer ouvinte. uma análise meio minuciosa da tabela para saber onde o Palmeiras foi campeão. Porque o Palmeiras também ficou 1/4 do campeonato sem vencer, em 2 períodos, né? Um período de 5 jogos, depois mais um período de 4 jogos, dá 9 jogos sem vencer. No segundo turno, ele perdeu do Flamengo, perdeu do Atlético, empatou ou perdeu do Grêmio, agora eu não me lembro. Ou seja, os 3 diretos do Palmeiras não venceu. E mesmo assim, ainda vai ser o campeão brasileiro. Então, assim, tem que ver onde o Palmeiras ganhou esse título. Palmeiras vence o Grêmio, né? Aquele jogo lá e contra o Atlético, se eu não me engano, ele perde. E outra, o Palmeiras... O Palmeiras perdeu para o Grêmio em Porto Alegre por 1-0, mas ganhou aqui em São Paulo. Mas perdeu em foi Porto goleada Alegre aqui, né? O Palmeiras ele não desperdiça pontos, principalmente contra os pequenos, né?
E o Flamengo tropeça muito, o Atlético tropeçou muito. Pô, o Atlético perdeu pro Curitiba. Não tem como, né? Não pode. O Palmeiras ganha na derrota do Botafogo, no jejum do Botafogo. Também. E a própria vitória sobre o Botafogo, né? A maneira como foi construída. Então o Palmeiras, é claro que dá alguns vacilos, mas dá a impressão que o Palmeiras entende a hora de vacilar. Vacilou contra o Flamengo, mas num momento em que o campeonato permitia. Desde aquela frase do Abel, o Palmeiras... Sim. Mas após a eliminação da Libertadores? Que ele fala que o Palmeiras vai reagir. Tem finais. E vai chegar, tem finais. E de fato, a virada acontece na virada contra o Botafogo, né? Sim. E aí depois o Botafogo sobre a virada do Grêmio. Só que aí o Grêmio, caos, o Grêmio perde pro Corinthians em casa. O Corinthians perde pro Corinthians, o Flamengo empata com o Flu e perde pro Atlético, né? Fala, Chaib, você tinha algo a acrescentar? Não, eu ia falar que se confirmando o título do Palmeiras, já teremos marcado um triste, grande Chaib? duelo no início do ano que vem, né? A Supercopa do Brasil, o campeão da Copa do Brasil, São Paulo, contra possivelmente o campeão brasileiro Palmeiras. Palmeiras. Um jogo muito legal. Se possível com duas torcidas, né? Porque aqui em São Paulo não pode ter torcida, mas esse jogo geralmente ou vai ser no Nordeste ou em Brasília, vai ser muito legal de ver, né? Palmeiras e São Paulo. De repente nos Estados Unidos até, né? Será? Falaram isso também. Aí não dá. E mais um ouvinte. Boa tarde, pessoal do Arena CBN, Antônio de Hortolândia. Pessoal, eu queria que vocês comentassem a melhor campanha para escapar do rebaixamento da história. Botafogo. Melhor campanha para escapar do rebaixamento da história foi o Botafogo. Maldoso. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Palmeiras não ganha o título, Botafogo que perde. Quem mandou mensagem é o Thales. Desculpa, torcida palmeirense, mas eu tô com o Thales. Bahia vai ser rebaixado, mas se o Santos dependesse só dele, estava rebaixado. A tabela salvou o Santos. Quem mandou mensagem aqui foi o Paulão, ciclista. Tá aqui todo O Santos ele ganha 2 jogos imprescindíveis, contra o Bahia e contra o Goiás, fora de casa. Aquela arrancada inicial do Marcelo, né? O Santos vai cair e o meu Flusão campeão mundial. Valeu, galera. É verdade, tem mundial de clubes, hein? Quem que o Fluminense vai enfrentar mesmo? O Al Ittihad. Não sei. Eu chutei agora, na verdade. Pode ser o time do Benzema. Então tá certo, então é o Al Ittihad. É o Al Ittihad. São 4 horas e 52 minutos. A gente tem mais um intervalo. Daqui a pouco, Isa tem o sarcófago. O sarcófago é o quadro que é o seguinte: a gente tem um jogo antigo que aconteceu no mesmo dia, 4 de dezembro, só que em outro ano. E hoje envolve o Guarani. A gente tem música, a gente dá algumas dicas e vocês têm que adivinhar em que ano aconteceu esse jogo. Não vai na do Carlão, que ele errou todas até agora. Desde que começou o Arena, o Carlão tem 0% de aproveitamento. Se eu pudesse dar uma dica, vai próximo ao que o Fábio Chaib falar, tá bom? A gente faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Boa! Arena CBN. Cidade Luca, o melhor de Paulínia está chegando no bairro do Morumbi. Apartamentos de 3 dormitórios com suíte, varanda e 2 vagas de garagem. Um verdadeiro condomínio clube com lazer completo. Venha conhecer o decorado. Avenida dos Pioneiros 771. Realização RB2 Engenharia. Venha molhar as palavras no Geo Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial, de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Arena CBN. 4h54 antes do Arena, mandar um abraço pra Santa Bárbara do Oeste. Sabe por quê? Porque o Éder disse que hoje é aniversário da cidade, 205 anos. Parabéns, Santa Bárbara do Oeste, que aliás nos abraça de uma forma incrível. Terra do Leão. Terra do Cabela, né? O Cabela ele mora na divisa. Isso, ele mora no americano. Isso, e Piracicaba. E Campinas, né? Um pouco bem próximo. Parabéns, então, ao pessoal aí de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, Éder, pela mensagem. Pode abrir, Nilson Belisário. Bom, o sarcófago está no ar. E o jogo que o William Cabelo, que hoje não veio no programa porque foi pro departamento médico, envolve o Guarani. E o jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música.
Na escalação do... Como a Isa é o primeiro quadro Mas sarcófago... que música? Então, foi o cabelo que separou. Aí você resolve com ele. Ah, agora começou a música. Você é bom de passinho, Júlio? Só. Mas leva jeito. Para, né? O Guarani enfrentou o Criciúma. E eu vou dar uma dica também, vou pegar um jogador do Guarani, tá? Não é comum, mas como é o seu primeiro Arena, Isa, pra te ajudar. O Guarani tinha na sua formação inicial o Valmir. E o Criciúma, ele tinha o Sarandi. Em que ano aconteceu esse jogo? Eu vou deixar você por último, tá, Isa? Pra você ter uma... Mas não vai no do Carlão, tá? Não vem comigo. Não sei. Fábio Scheib, que ano foi esse jogo? 1989. Animado, hein, Scheib? 1989, Fábio Scheib disse 89. Júlio Nascimento. 91. Júlio Nascimento foi em 1991. Carlão de Freitas. Eu vou no 90. 90. Ah, não foi tão ruim meu palpite? Não. Isa. Eu tô indo pelo Valmir. Sampaio. Não é querendo ir com ele, mas eu ia de 90 também. Isa, eu falei, te dei a dica. Você vai em 90 também? Vou de 90. Então tá bom, a Isa vai em 1990. É o seguinte, pra você que está acompanhando o Arena pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vamos acompanhar a matéria que foi exibida aqui na tela da IPTV, direto do Acervo EP. Habilitação e por isso começou atacando forte e marcando o primeiro gol rapidamente. Mário estava atento e na falha do zagueiro passou pelo goleiro e não perdoou. Bugre 1-0. O gol deu confiança e pouco depois o Guarani marcou de novo. A jogada foi parecida com o gol de Mário, mas dessa vez quem saiu na cara do goleiro Everton foi João Paulo. Ele falhou na primeira tentativa, mas Tony teve mais sorte e aumentou o placar. 2-0. O terceiro gol foi ainda mais fácil. Tony ganhou na velocidade do zagueiro, passou pelo goleiro e completou. 3-0 Guarani. Aí o Criciúma tentou uma reação e após a boa jogada de Kleber, Griso chutou sem chances para Sérgio Neri. 3-1. No segundo tempo, o Guarani ainda teve esse pênalti perdido por João Paulo. Essa cabeçada de Mário que ficou na trave. E ainda o quarto gol, marcado pelo Meia Neto, nessa perfeita cobrança de falta. Final, Guarani 4, Criciúma 1. Errei Neto. também. 81 Júlio Nascimento falou 91 errado. Carlão de Freitas falou 90 e a Isa foi com o Carlão. Eu falei pra você, Isa. Errado. 86, sim. Fábio Scheib falou 88. 89. Errado. Quem acertou fui eu. 1988. Ponto pra Lupe e ponto pra William Cabelo. Cabelo mesmo no DM. Uia, cara, quase. Quase, hein? Bateu na trave, cara. 1988, o Guarani venceu o Criciúma por 4-1. O Guarani tinha Sérgio Neri, Valmir, Marcão, Wagner e Alberes, Barbieri, Cilinho e Pedrinho Maradona, depois o Zé Rubens, Mário Maguila, depois o Neto, Tony e João Paulo, o técnico era Eli Carlos. O Criciúma tinha o Everton, Sarandi, Silvio Laguna, Solis, Derval, Chicão, Sérgio Oliveira, Edvilson, Kleber e Paulo Sérgio, do técnico Ernesto Guedes. Pode fechar. Ponto para William Cabelo e para Antônio Lupe. No sarcófago. Começamos bem a semana, quem sabe a gente termina a semana com o pé direito. Isa Sampaio, hoje nossa presença ilustre aqui no Arena, obrigado pela participação. Eu que agradeço. E é o seguinte, as portas estão abertas, quando você quiser participar, fique à vontade. Eu volto. Pode voltar, o convite está feito, pode voltar sem o Júlio, se você quiser voltar com o Júlio também pode trazer ele, mas aqui as portas estão abertas do Arena, obrigado pela participação e sorte ao Vozão. É isso. Que seja uma temporada, né? Consiga subir, consiga se realocar. Aliás, o Ceará tá contratando o Lourenço, que jogou no Vila. Bom jogador, hein? Foi o destaque do Vila Nova. Foi o destaque do Vila Nova. Vila Nova, hein, cara? Primeiro reforço. Nossa, o Vila Nova, eu falei aqui, hein? Falei, ó, o Vila pode subir, mas tem coisa que só acontece com o Vila. Vila, Comercial, Ponte Preta e Botafogo. São os clubes que
Tá tudo certo, tá tudo organizado, ó, é só Alguma chegar lá e coisa. jogar. Tinha Eles tudo pra conseguem fazer tudo errado. Precisava só da vitória deles. Só da vitória deles e perde pro ABC. É isso. Esse é o Vila Nova, que não tem mais o Lourenço. Eu tava Foi lembrando pro aqui Ceará. de um jogador que deixou a mulher em casa com o filho. O torcedor, Separou, né? separou. Foi pra lá, foi ver o jogo Olha e que o Vila foi ficou capaz sem, de fazer ficou sem o com a vida acesso, dele. ficou sem a mulher. Ficou sem. Não vai ver o filho mais também. Não vai ver o filho mais. E não viu o acesso. Não viu o acesso. Esse é o Vila Nova, Júlio Nascimento. E você reclama do seu time, o Manchester United. Eu tô passando por isso, viu? Ah, Chay. Pelo amor de Deus. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã. Isa, obrigado, viu? Obrigada, gente. Com a participação hoje da Isa Sampaio, que vai substituir Heitor Esmeriz durante as férias no Globoesporte.com. Fique atento ao Globoesporte.com com as principais informações aqui do esporte da nossa região. Carlão, tamo junto. Amanhã a gente Valeu! volta. Júlio Nascimento, obrigado Amanhã pela é companhia. offline de Julião, né? Amanhã tá fora, né? Mas à tarde dou um pulo aí. Então Boa. tá bom. Fábio Scheib, tamo junto. Ó. Pode soltar o grito, viu? Ih, acho que ele já foi, né? Já foi. Segundona. É, já foi. Fábio Amanhã em Lopes. É, já foi. Fábio Chaves já foi. Na mesa de som, Nilson Belisário, Daniel França no streaming. Amanhã tem mais Arena. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. E a gente se encontra amanhã. Fique na programação da CBN com ponto final. Vá! Arena CBN.